Portanto, comprovado que se tem adotado o cumprimento da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que tinha sido firmada até aqui, na interpretação e aplicação de normas que cuidam da necessidade de autorização prévia específica para a criação de empresas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista. Considerando que o Supremo Tribunal foi instado a se manifestar há quase 2 décadas e o fez quanto à interpretação e aplicação das normas do artigo 37, incisos 29, 19 e 20, e fez prevalecer um entendimento segundo o qual as empresas subsidiárias não dependem de autorização específica para serem criadas nem para serem alienadas, o que não vejo, no entanto, relativamente às empresas estatais, as empresas públicas e sociedades de economia mista. Considerando ainda que as empresas estatais têm acolhido essa jurisprudência, como fez o Tribunal de Contas da União, como eu citei, ao ser questionado especificamente, por exemplo, no caso da Petrobras, e exigiu o resguardo dos princípios constitucionais da administração pública e de procedimentos seletivos que dessem por cumprida a feitura de um processo licitatório. Considerando ainda que as quase 100 subsidiárias de empresas estatais não foram autorizadas por lei para serem adquiridas, aplicando-se aquela jurisprudência do Supremo, eu, com as devidas vênias do ministro relator e do ministro Fachin, estou votando, senhor presidente, no sentido de referendar apenas em parte, ministro, a medida cautelar deferida pelo ministro Lewandowski, para conferir, como Vossa Excelência conferiu, interpretação conforme a Constituição, ao artigo 29, inciso 18, da Lei 13.303, afirmando que, quanto às empresas públicas, sociedades de economia mista, há exigência de autorização legislativa prévia para criar e, portanto, também para alienar, porque ela deixa de ser estatal e muda a sua natureza. Foi enfatizado pelo ministro também Alexandre de Moraes. Para criar e alienar. Para alienar também, porque aí ela deixa de ser estatal, muda-se o aparato. Mas a empresa, apenas a estatal, não a subsidiária. Porque o não referendo à parte, não é holding porque ela é a empresa matriz, mas ela continua com objeto específico. A holding na empresa particular, ela nem tem atividade. Então, por exemplo, a Petrobras, de novo para ficar no exemplo da Petrobras, ela se mantém íntegra e ela desinveste às vezes, e inclusive privatiza mesmo, embora a privatização seja imputada sempre ao Estado, à pessoa União, para investir naquilo que é dela. Porque, por exemplo, dá um exemplo que a própria diretoria me ofereceu, ela investiu em fertilizantes, que não tem nada a ver com petróleo. Isto compõe o portfólio dela. Para alienar, ela comprou sem autorização, e para alienar, até para investir no que é a atividade dela, não está em jogo porque não foi autorizado legislativamente, se essa aquisição feriu a lei também da Petrobras. Não interessa, a essa altura agora que ela quer desinvestir para investir no dela. Então não é holding no sentido tradicional, porque a holding pode ser apenas a que coordena todas as outras. No caso do Estado, nós não temos essa situação. Então, eu não referendo a parte que se refere à necessidade de autorização para criar e para alienar o controle acionário das subsidiárias, coligadas ou controladas, aplicando-se a estes o mesmo entendimento firmado no precedente do Supremo Tribunal Federal, basicamente a ação direta de constitucionalidade 1649. E na esteira, enfatizando ainda uma vez, de cujo resultado se adotaram as práticas administrativas que têm prevalecido nestas duas últimas décadas. Então, presidente, eu estou referendando em parte, só naquilo que se refere à necessidade de criação, de autorização por lei para se criar empresas públicas, sociedades de economia mista, e não estou referendando na parte relativa às subsidiárias. Em qualquer caso, entretanto, eu estou considerando necessária a licitação. Isso. O certame é necessário. Neste caso que eu considerei necessário, né? É como voto, senhor presidente.